Senhoras e senhores, estamos aqui para mais uma grande entrevista. Quem está falando é André Colares, fundador do Mind Justo. Estou aqui com meu querido parceiro, grande criminalista de Brasília, João Rezende. O papo hoje vai ser grande, hein, João? Sensacional. Bom que tem uma diferenciação boa de trajetória, de nicho, de personalidade também. Então vai ser muito bom, hein? Vai ser um papo legal de um cara que veio da periferia, um cara que hoje em dia tem escritório em Brasília, São Paulo, Joinville, Belo Horizonte, Miami, escritório grande, um cara que entre empresas e advocacia tem aí mais de uma centena de colaboradores. Um cara extraordinário que faz uma advocacia muito legal, que começou num nicho atendendo a segurança pública e acabou migrando, avançando para construir um hub de soluções através da advocacia. E esse cara, um cara que nos dá a honra de ser um grande cliente nosso, um cliente especial nosso, já mandou muitas pessoas do time dele para se capacitar através das iniciativas do Mind Justo. E esse cara é o grande advogado Berlink Cantelmo. Obrigado pela honra, obrigado pela presença, prazer te receber aqui, irmão. Eu quem agradeço, André, João, para mim uma honra, satisfação imensa poder participar aqui do podcast com vocês. Eu que sou fã incondicional do Mind Justo, sou beneficiário, usuário constante, não só eu quanto o time, enfim, tô às ordens de vocês, vamos aqui trocar essa resenha, bater um papo aberto sobre Berlink Cantelmo e suas adjacências. Berlink, meu irmão, vamos lá, cara. Nossa missão: extrair lições da sua história. Entender como é que esse cara nasceu na quebrada, pô, tem escritório em Miami. A maioria dos advogados nunca vai ter a oportunidade nem de ir a Miami. Essa é a grande realidade, infelizmente, da advocacia. Como é que é isso? Como é que o cara tem escritório em Brasília? Como é que esse cara saiu da favela, virou PM, construiu empresa, migrou para advocacia, começou na segurança pública e expandiu? A ideia é tentar decifrar um pouco do que tá dentro dessa cabeça aí, cara. Como é que esse cara pensa? Como é que ele se comporta? Como é que ele toma decisões? Como é que foi a trajetória dele? Ele é casado? Ele não é casado? Como é que funciona? Como é que ele fez essa expansão? Essa é a nossa missão aqui. Eu queria, cara, começar esse papo, pô, investigando esse momento inicial ali, cara, que eu confesso que eu não sabia, né? Quem vê hoje, fui lá no seu escritório maravilhoso, lindo, sala de reuniões imponente, adega sofisticadíssima. Pô, como é que esse cara saiu lá da quebrada em Belo Horizonte? Queria começar do início, cara. Como é que foi esse negócio aí, Berlink? Conta pra nós, cara. Bom, André, a história é bem densa, intensa e longa, né, cara? Quiser e puder aí eu ter a oportunidade aqui de fazer 10 horas de podcast contigo aqui, talvez nem desse tempo pra contar tudo. Mas, cara, como a grande maioria dos brasileiros, eu nasci ali na periferia de Belo Horizonte, nasci numa condição social não tão boa, sabe, João? Na zona leste de Belo Horizonte, bairro Paraíso. Eu acho que eu posso mandar um abraço pra turma aqui, um abraço pra turma do Paraíso, se estiver assistindo aí no YouTube ou em qualquer canal. E, cara, de uma família com 5 filhos, né? Todos muito bem criados, todo mundo trabalhando ali. Ninguém tinha vida fácil. A gente começa a morar ali num casebre, no morro, na rua de terra. Sem a presença do meu pai ali naquela ocasião, porque o meu pai, não tem dificuldade nenhuma de falar isso, quando eu nasci estava preso, estava na penitenciária Duta Ladeira, lá em Ribeirão das Neves. Os criminalistas aí de Minas Gerais vão conhecer profundamente do que eu tô falando. E, cara, eu fui ter referência do meu pai mesmo dentro da penitenciária. Quando eu me entendi por gente e fui entender que aquele cara ali, aquela referência era o meu pai, ele tava preso ainda e tá tudo certo. Isso nunca foi fator pra mim de vergonha, tanto é que eu falo abertamente sobre isso. Mas o meu pai tem uma história densa também, uma trajetória sensacional. Meu pai foi vereador 4 mandatos em São João del Rei. Meu pai jogou futebol, jogou no Clube Atlético Mineiro, no Galo. Caramba. Jogou em vários times, profissionalmente, enfim. Tem uma história também sensacional, meu pai. Mas não tô aqui pra falar dele, tô aqui pra falar de mim. Lógico, mas não foge a referência porque ele também é o Berlink Cantelmo. Eu tenho o mesmo nome do meu pai. E aí, cara, sem muita perspectiva e sem muita condição, como eu te disse, de contrariar as estatísticas. Mas, de acordo com a resiliência, de acordo com a força de vontade, de acordo com o aprendizado natural dentro de um habitat onde você precisa sobreviver, onde você precisa lutar pela sua sobrevivência, pela sua subsistência, eu fui o errado que acabou dando certo, de acordo com uma capacidade de transformar o ambiente em algo que, de fato, me propulsionou, me impulsionou a talvez ser quem eu sou, a quebrar crenças limitantes, a quebrar a síndrome do impostor, do vira-lata, etc e tal, mas nem sempre foi assim.
Por quê? Porque de uma família de 5 filhos, a mãe sem condição, o pai também, depois que foi solto, não tinha condição alguma. E a gente estudando em escola pública o tempo inteiro, não tinha outra saída a não ser trabalhar. Começa a trabalhar com 12 anos, num escritório de contabilidade, como office boy. Rodei Belo Horizonte inteira ali a pé. Depois fui trabalhar, depois de muitos anos, fui trabalhar numa empresa de telefonia, antiga Telemar, um telemarketing lá. Saí de lá, fui para a Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL. Fiquei na CDL um tempo. De lá eu tive a oportunidade de trabalhar no Jornal Balcão, onde fiquei por 5 anos, anunciou, vendeu. Um jornal que foi muito famoso, certa época no Brasil, inclusive, com sede no Rio de Janeiro, mas que perdendo a oportunidade de talvez pivotar do ponto de vista tecnológico e performático para fazer o que hoje todo mundo faz no digital. Mas lá eu aprendi conceitos de empreendedorismo e aprendi determinados conceitos de liderança, não só com os donos, mas com as pessoas que fizeram a minha gestão ali. Mas eu sempre fui um cara muito inquieto, desde a infância, né? E essa inquietude às vezes era positiva, e às vezes era negativa, às vezes me trazia bônus e às vezes me trazia ônus. Por quê? Porque a inquietude às vezes me levava a ser afoito, ansioso e violento, em razão de uma série de questões familiares, e às vezes me levava também a ser um cara que buscava conhecimento, aprendizado e reconhecimento. Inclusive eu me recordo de determinadas ocasiões na escola onde sempre eu estava envolvido em discussões amplas do ponto de vista acadêmico. Grêmio, representante de classe, discussão com o professor, enfim, mas discussões saudáveis, tá, pessoal? Não discussões de violência, pelo amor de Deus. Mas, enfim, mas sempre com essa postura de inquietude e certa beligerância. E aí, cara, de maneira bem sintética mesmo, eu não tenho como, assim, contar todos os detalhes, mas um fato que mais me marcou na infância e que me levou a pensar muito sobre essas questões de condições sociais e de disparidade é que eu estudava num colégio público, mas que, embora fosse público, tinha, assim, uma turma muito bem de vida, sabe? Para começar, o colégio ficava a quase 3 quilômetros da minha casa, e eu ia todos os dias a pé, e voltava. E a minha turma era uma turma muito bem formada do ponto de vista familiar. E eu comecei a ser excluído por quê? Porque, de certa forma, eu era um cara que vinha de um outro ambiente, de um outro ecossistema. E isso me assolava, isso me machucava. E eu ficava pensando o que eu poderia fazer para, em determinado momento, me sentir aceito ou ser, de fato, inserido naquele ambiente, naquela turma ali. E aí eu comecei a perceber que a galera gostava de estudar, que a galera gostava de praticar esporte. E aí eu falei, pô, então eu vou estudar e vou praticar esportes. E sempre fui esportista. Hoje sou faixa marrom de jiu-jitsu, tô pleiteando aí a faixa preta, mas eu acho que isso é uma questão periférica. E, enfim, com essa postura de fazer análise e observar cenários, é que eu começo a, de fato, me desenvolver, com erros e acertos. E no Jornal Balcão eu potencializei isso, essa visão holística com relação a ser empresário. E tanto que potencializei, que pedi para ser demitido para montar uma lan house. Peguei todo o meu acerto, João, montei uma lan house, bem estruturada, André. 16 computadores, etc., num bairro muito legal, lá em Belo Horizonte, na Pampulha. Cara, e com 10 meses de negócio, eu tinha ali os meus 23 anos, indo bem, com caixa bom, com vendas boas. Eu estava numa colação de grau da minha irmã, recebo um telefonema. Na verdade, eu tinha recebido uns 16 telefonemas. Consigo atender um último telefonema. Um vizinho me mandando ir para lá urgentemente, porque assaltaram a lan house, prenderam meu funcionário e mais 7 pessoas no banheiro. E levaram tudo, perdi tudo. E no dia seguinte, resiliência, sobrevivência e resistência. Meu envelopinho de currículo debaixo do braço e sai para entregar currículo de novo. Apenas uma pergunta nesse contexto, Berlink. Maior lição e competência desenvolvida nesse período que você traz contigo até hoje? Você carrega contigo até hoje? Maior lição. Never give up. Nunca desista. Maior lição. Se eu tivesse parado, talvez eu não estivesse aqui. E o maior background que eu consigo extrair de toda essa questão é que, de fato, essa é a vida do empreendedor. Todos os dias você está começando do zero. Independente da sua operação ser estável, ter métricas aceitáveis, ter capacidade responsiva, ter números interessantes, todo dia é um recomeço.
Por quê? Porque cada dia vai lhe propor um desafio diferente. E desafio, para nós que nos lançamos a isso, tem que ser algo extremamente natural. A gente não pode tentar tergiversar ou tangenciar o desafio. O desafio, ele está ali para ser enfrentado de maneira estratégica e inteligente, mas sem deixar de levar em consideração que todos os dias, todas as horas, todos os minutos e todos os segundos, nós enfrentaremos determinados desafios. Alguns repetidos, outros novos. Tomara que não sejam repetidos, porque aí tem uma red flag com relação à constância em erro. À medida que o desafio é o mesmo, tem que começar a fazer uma autoanálise para ver se você não está seguindo por caminhos que necessariamente não deveriam estar sendo parte da sua conjuntura. Agora, desafios novos são fatores de aprendizado o tempo inteiro. Fantástico. Fantástico. E aí, cara, paralelamente a isso, saio para procurar emprego mais uma vez, para sobreviver, para subsistir, mas antes de qualquer a situação ter ocorrido com a Lan House, eu já estava me preparando para ter mais fontes de renda. E nessa época eu comecei a estudar muito inteligência financeira, empreendedorismo, etc e tal. Comecei a ver alguns insights de alguns autores. Essa época o Gustavo Cerbasi ainda não era o Gustavo Cerbasi que é hoje, mas o Gustavo Cerbasi sempre disse que é o seguinte: para ter estabilidade financeira é bom você ser funcionário público, para você buscar outras frentes de empreendedorismo. E aí, enquanto eu ficava à toa lá na Lan House, fazendo... À toa não, porque eu estava ali fiscalizando a turma, eu mesmo trabalhava. Eu comecei a me inscrever em vários concursos públicos. E de cara eu passei em 3. Na Polícia Militar de Minas Gerais, na Associação das Pioneiras Sociais, Hospital Sara, Rede Federal, e na Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão de Minas Gerais. Eu tinha que fazer a escolha de Sofia. Nunca tive vontade de ser policial. Nunca foi sonho pra mim. Que loucura, cara. Mas eu sempre fui um cara muito dinâmico, aventureiro, pautado por determinados desafios de vida e natural. E a minha escolha para ser policial militar não foi financeira, porque o salário, inclusive, dos demais concursos eram maiores. Foi simplesmente para sentir o gosto da adrenalina. E assim eu fui. Só um parênteses, antes da gente avançar para a parte da militar, e uma coisa que tem um pé aqui e um pé lá. Você comenta sobre a escola e que ali tinha um ambiente de pessoas bem instruídas, apesar de ser uma escola pública. E agora você vai ingressar no ambiente militar. Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é importantíssima. Na sua visão, qual é a importância do ambiente para o crescimento pessoal e profissional de uma pessoa? Fundamental. A escolha do ambiente, hoje muito chamado de ecossistema, é algo que exerce fator preponderante sobre os seus resultados. Estar num ambiente onde todos estão objetivamente ligados a uma perspectiva de crescimento, naturalmente vai te fazer crescer. Estar num ambiente onde você efetivamente enxerga as pessoas com características evolutivas, vai te impulsionar a também evoluir. O fator ambiente, ele pode ser extremamente importante para o bem quanto para o mal. E aí é necessário que todos tenham condições, e é muito difícil a galera chegar a esse nível de evolução, de fazer uma análise muito profunda com relação a espectros de saúde dos ambientes. Hoje eu vivo muito isso na advocacia. Por que eu escolhi fazer parte do Mind Jus criminal? Porque eu tenho muito mais percepção e muito mais maldade de mercado que me leva a ter a convicção de que aquele ambiente ali é o necessário para mim, e não só para mim, para as minhas operações e para o meu time. Porque se não fosse, é óbvio, com 42 anos de idade, com tanta maldade, com a trajetória de vida fora do comum, com a experiência de erros e acertos, eu não teria escolhido. Mas isso não é uma realidade muito própria da minha trajetória. Por quê? Porque eu já fiz escolhas erradas demais. Já estive em bons e péssimos ambientes. Na adolescência, por exemplo, eu estive em péssimos ambientes. Na adolescência eu me transformei num cara altamente violento, um cara irreconhecível, revoltado. Mas por quê? Porque eu escolho me afastar dessa turma da escola, que era a turma da galera estudiosa, que hoje tem médico, que hoje tem professor disso, professor daquilo, advogados também, etc e tal, para me aproximar da galera que gostava de brigar na rua. E o resultado não teria como ser outro. Uma fase também
complexa da minha vida, interessante do ponto de vista de ecossistema e de ambiência. Mas já hoje, no ambiente empresarial, eu recebo uma série de convites para estar em uma série de ecossistemas, e lógico, todos são muito bons, alguns menos, outros não, mas eu tenho a liberdade de escolher estar nos melhores. Cara, fantástico. E uma pergunta, antes da gente entrar nessa questão da polícia e fazendo um gancho nessa questão de ambiente, de ecossistema, o que você, assim, o advogado está nos escutando, que às vezes está inserido num ambiente ruim, como é que ele consegue, e às vezes ele não consegue ver, o que na sua visão é um ambiente ruim? Olha, se tiver isso, se você quiser crescer, saia, porque essas duas coisas são incompatíveis. Cara, a primeira coisa que talvez, pensando sob o enfoque do advogado, um profissional nesse perfil tem que avaliar para estar num ecossistema, num ambiente, e fazer uma análise da sua saúde, da perspectiva de ser ou não salutar, é avaliar se há compartilhamento, irmão. Onde não tem compartilhamento, não tem evolução. Todo ecossistema que tem entrega absoluta, sem reserva de conhecimento, um verdadeiro over-delivery, tende a ser de grande sucesso e efetivamente de muita troca e reciprocidade. Fantástico. Fantástico. É o primeiro tópico. Fantástico. E aí, cara, eu penso muito nisso, em reciprocidade, porque eu extraio determinado conceito nesse sentido do ambiente militar. Você ficou na polícia 10 anos, né? 10 anos. 10 anos. E lá, no curso de formação, embora eu já não acredite nisso mais, eles nos ensinam algo que se chama construção de espírito de corpo, João. Que nada mais é do que ter lealdade, união, fidelidade com seu irmão ali de farda, enfim, construir espírito de corpo para caminharem todos juntos. Para curso de formação isso é lindo. Para a vida real isso é balela. Sabe por quê, irmão? No fim das contas, a sua caminhada, independente de ser policial militar ou não, independente de ser advogado ou não, independente de ser empresário ou não, ela é muito solitária, irmão. No fim das contas, somos eu e eu, na frente do espelho, com as minhas responsabilidades, com as minhas mazelas, com as minhas virtudes, com as qualidades, com as minhas crenças. E quem tem que resolver isso comigo mesmo? A resposta é única. É o Berlim Cantelmo. Então, à medida que eu fui evoluindo nesse sentido e pensando bem em determinados conceitos, eu vi que a gente precisa ter lealdade, a gente precisa ter fidelidade com determinadas missões, com determinadas questões, e ter isso como determinados conceitos, mas não absolutos. Por quê? Porque a vida do empreendedor é muito solitária. E no fim das contas, a autorresponsabilidade diz respeito a você mesmo. Tem como você delegar. Berlim, dentro desse tema aqui, cara, polícia. João, desculpa, cara, anotei 1 milhão de coisas aqui. Tô uma metralhadora. E eu também tô falando aqui sem parar, né, cara? Pode. Belink, maior lição, maior patrimônio que a Polícia Militar te deu? Pode até parecer um contrassenso, mas a perseguição. Eu sou grato todos os dias por ter sido perseguido nesses 10 anos na Polícia Militar de Minas Gerais e no ambiente da segurança pública. Sabe por quê? Porque eles criaram um monstro. Tudo que tentaram fazer comigo, do ponto de vista procedimental, processual, da hierarquia e disciplina, hoje se voltou contra eles. Em defesas, em resultados, em projetos de lei, que são vários aqui emplacados na Câmara dos Deputados. Daqui a pouco eu falo de um deles que é importantíssimo, inclusive, para os colegas criminalistas que atuam no direito penal militar. E eu sou muito grato a todos aqueles que me perseguiram. Porque talvez eu não tivesse noção, e nem eles, à época, de que estariam contribuindo sobremaneira para a construção de um projeto que talvez eu também nem imaginaria que ganharia tanta proporção quanto ganhou hoje em 2025. Por quê? Porque o Berlim Cantelmo entra na polícia já com uma postura revolucionária. Nunca fui, perdão da expressão aqui, menino de feira. O que é o menino de feira lá de onde a gente vem? Nunca fui aquele menino bobo, sempre fui inteligente, inquieto, sempre busquei compreender as coisas, entender os contextos e as conjunturas.
E no ambiente militar, se você não conhece efetivamente os seus direitos, você se transforma em escravo do regulamento. E logo nas primeiras aulas, e logo nos primeiros dias, eu já começo a me destacar como liderança. Para eles, negativa. Para os meus companheiros, liderança positiva. Por quê? Porque eu pura e simplesmente era o cara que colocava contraponto em determinadas circunstâncias. Ah, faz isso. Ah, mas por quê? E aí é lógico. Prego que se destaca, toma martelada. E no ambiente da caserna, você toma muito mais do que martelada. Você toma metralhada. O tempo inteiro eu estava ali me defendendo de algum processo administrativo, uma comunicação disciplinar, que no ambiente militar federal nós chamamos de FATD, Ficha de Apuração de Transgressão Disciplinar. Estava ali, às vezes, me defendendo de uma sindicância administrativa disciplinar, já me defendi de processo administrativo exoneratório, já me defendi em inquérito policial militar, em ação penal militar, enfim. E eu formo com uma característica de operacionalidade fora do comum, um tirocínio gigantesco, e não porque a academia me ensinou isso, por quê? Porque eu venho da periferia, eu venho da favela, eu venho do meio da bandidagem. Então eu saio de lá com um tirocínio aguçado, fora do comum, e vou pro batalhão operacional, exercer a função de soldado de primeira classe na ponta da lança. E ali na ponta da lança, mais uma vez, as suas decisões, às vezes, são solipsistas, são solitárias. É você, e a decisão que você tomar, você vai arcar com ela. E, cara, uma curiosidade, você fala dos projetos de lei, eu sei que você trabalhou na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, sei também que você foi diretor jurídico da Associação dos Praças. Aonde que entra isso? Foi durante o período desses 10 anos? Foi um pós? Tirou uma licença? Como é que foi esse engate aí? Excelente pergunta. Foi durante os 10 anos. Eu formo em 2008, vou pro batalhão, trabalho até 2011, até 2012 no batalhão. Fui destaque operacional em todos os anos, em todas as unidades que passei. O que é destaque operacional? Primeiro lugar no ranking de apreensões de arma, de fogo, de tráfico de drogas, ocorrências de destaque. Cara, o que isso te dá pra advocacia? Você olha pra um processo diferente, com certeza. Totalmente diferente. Eu tenho uma visão transcendental, com modéstias favas. Uma visão transcendental, cara. Eu consigo enxergar determinadas coisas, cara, e sem soberba, sem qualquer tipo de... Não, é realidade, né? Porque eu vivi essa realidade na rua, mas vivi essa realidade também do ponto de vista pessoal, das acusações que recaíam sobre mim. Eu precisava formar contraponto. E aí, cara, em 2012... De 2011 para 2012, eu estava vivendo uma perseguição fora do comum na PM, porque estavam me acusando de uma série de coisas que eu não tinha feito, do ponto de vista operacional. E aí, cara, eu começo a buscar respaldo. Entro na faculdade de Direito, 2011. Tive uma dificuldade danada nos 2 primeiros períodos, porque o comando da unidade onde eu trabalhava não flexibilizava a minha escala para eu estudar. E aí, cara, eu tinha que arrumar uma saída. A minha saída primeira foi buscar a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Fui lá e denunciei todo mundo. Perseguição. E aí a galera falou, esse Cantelmo é louco, eles vão matar esse cara. E aí, paralelamente a isso, eu tinha que encontrar respaldo de uma representação classista. E, cara, representação classista em Minas Gerais, culturalmente, ela, até essa época, tinha uma característica, na verdade carregava uma pecha, de ser pura e simplesmente um fornecedor de clube para os militares. Galera vai lá, se associa à entidade de classe para ter direito a acessar clube, hotel de trânsito, benefícios nesse sentido, e nunca para ter assistência jurídica efetiva. Por quê? Porque culturalmente também a galera nunca confiou 100% na assistência jurídica de determinadas entidades de classe. E não estou generalizando, porque eu seria hipócrita nesse sentido, porque assim que eu me aproximo das entidades de classe, da Associação dos Praças, eu sou convidado a compor uma chapa, uma eleição em 2012. E compondo essa chapa, eu já estava muito conhecido em razão das defesas que eu fazia para os colegas enquanto soldado da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu já estava muito conhecido em razão dessa denúncia na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, das perseguições. Eu já estava extremamente conhecido pela característica de operacionalidade, pelos números que eu trazia comigo. E assumo a diretoria jurídica dessa entidade de classe. No 4º período de Direito, coordenando 29 escritórios de advocacia contratados em Minas Gerais. Não era nem bacharel, mas já tinha características empreendedoras. Por quê? Porque desde 2009 eu já tinha montado um negócio
fora da polícia, paralelamente à polícia, para me dar uma renda maior. E aí, cara, no primeiro momento da gestão, eu já adoto uma postura distinta dos gestores anteriores, dos gestores que me antecederam na diretoria jurídica. E a reboque disso, eu começo a implementar medidas de austeridade. Começo a fazer uma auditoria em todos os contratos. E que auditoria era essa? Valor, técnica e números. Valor do contrato, com base no mercado. Técnica. Qual que é o arcabouço legal que o doutor utiliza para defender a classe? Cara, isso 2012, Minas Gerais, desde 2002, que as forças militares estaduais são regidas por um código de ética. E todos os demais estados da federação têm como balizador das forças auxiliares, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, regulamento disciplinar do Exército, que é terrível. Que é um trem surreal do ponto de vista constitucional. Só que alguns escritórios estavam trabalhando com a legislação antiga, anterior. Um decreto que a gente chama lá de amarelinho, que é o RDPM, o Regulamento Disciplinar de Polícia Militar. Não tem jeito, tem que rescindir esse contrato. E comecei a fazer uma revolução. Contratando gente nova, estabeleci uma meta. Até o final dessa gestão, eu preciso ter um escritório de advocacia contratado em cada sede de batalhão. Cada cidade que tem sede de batalhão. E começo, cara, a rodar o estado. E começo também a exercer uma postura altamente proativa na condição de diretor jurídico. Em qual sentido? O sargento André Colares se envolveu numa troca de tiros e está sendo submetido a um auto de prisão em flagrante lá no batalhão em Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte. Eu nem era advogado. Pegava meu carro de madrugada e ia para lá. Ligava para o advogado, que estava no plantão. Doutor, por gentileza, desloca para lá. Eu tô indo também. E aí, cara, passei a ficar muito conhecido também em razão dessa postura. E em toda audiência pública, na Comissão de Segurança Pública ou na Comissão de Direitos Humanos, na Assembleia Legislativa, eu tava lá participando. Jogar no YouTube meu nome ali, você vai ver uma série de participações. Essas posturas... Tá falando bastante de empreendedorismo, eu quero entrar nessa pauta no final, que eu acho que é uma pauta forte, né, João? Mas essa questão de austeridade, proatividade, você acha que serve para gerir um escritório de advocacia? Bastante. Bastante. Porque, a depender da realidade, da operação do advogado, e se não faz isso, tem que fazer urgentemente, primeiro de tudo. Antes de analisar a realidade, se não tiver um business plan a tiracolo, você revisitar habitualmente, o tenha imediatamente. O business plan é o norteador da análise das suas decisões enquanto gestor de um escritório. Como é que se faz um business plan? Cara, primeiro, olhando para dentro de si mesmo. Qual que é a sua capacidade de entrega e o que você almeja, de fato, construir com a sua entrega. E aí, do ponto de vista prático, escolher nicho, fazer uma análise de mercado com relação ao nicho, fazer uma análise própria da capacidade de investimento que você tem, colocar um prazo de payback desse investimento e um prazo também de break-even, né? Tá, o custo fixo da minha estrutura vai ser isso. O investimento vai ser... O custo fixo X, o investimento vai ser Y. Em quanto tempo eu vou fazer com que a minha operação bata o custo fixo estrutural? É o break-even. Em quanto tempo eu vou ter payback? Por exemplo, cara, eu já estou adiantando aqui a história. Daqui a pouco eu vou falar de quando eu montei o meu escritório. Mas, hoje eu acredito que, para ter noção de onde você quer chegar, você precisa ter noção de onde você está. E para ter noção de onde você está, você precisa metrificar qual que é a sua capacidade de entrega e a sua capacidade responsiva. Mesmo que você seja o empresário, o advogado que abriu o escritório hoje está ali sozinho, com uma linha telefônica e os cartõezinhos em cima da mesa. Hoje isso não existe mais. Isso já se transformou em algo obsoleto, isso é arcaico. Hoje, o advogado não precisa abrir um escritório. O escritório dele é o Instagram, é o YouTube, é o Facebook, é o TikTok, guardadas as ressalvas com relação a determinados posicionamentos. Eu não sou de ficar fazendo dancinha, com todo respeito a quem faz. Nossa pegada é outra. Mas se você quiser hoje abrir um escritório e falar assim, olha, eu falo isso na minha mentoria Defendendo Quem Nos Defende.
Quanto você tem hoje para investir no seu escritório? Eu tenho R$5.000. Beleza, não sai de casa. Você tem um terno para vestir? Você tem uma roupa legal? Beleza. Você vai pegar R$500. Você vai investir em criação de X templates para um perfil bonito no Instagram. Você vai investir R$500 num curso de tráfego pago. Não contrata agora um gestor, que você vai engraxar o seu bigode, que você não vai ter condição de pagar. Implementa ali R$1.000 num tráfego e começa a produzir conteúdo. Pode ir lá. Hoje em dia, o canal de aquisição, marketing, seja Google, seja Facebook, é relevante no seu escritório? Na conjuntura atual, ele tem certo nível de relevância, mas ele não representa a grande fração do faturamento. É relevante, mas não representa a grande fração. Há muito tempo, representou 85% do nosso faturamento. Que fantástico. Quais nichos? Segurança pública, saúde, direito à saúde. Rodei superendividamento, muito tempo. Acredito que... Quero mandar um abraço aqui pro Paulo Guedes, meu irmãozão, que é um dos precursores disso. Não é o ministro, não, mas é o xará do ministro. Ah, tá. É o precursor disso. Rodei o que mais? Cara, eu já rodei muita campanha. Rodei campanha demais. Você rodava uma campanha... Performava, eu... Colocava um time para resolver aquele problema, time comercial dentro do escritório fazia a coisa acontecer. Exatamente. Mas não foi assim. Começo na pandemia, tô até me antecipando, mas começo na pandemia, fazendo uma avaliação de movimentos de mercado, senti que para o nicho da segurança pública seria um momento interessante de trabalhar isso mais profundamente. Eu já tinha determinada autoridade, já tinha prova social, já tinha referência. E ainda que não tenha, dá para fazer, e eu ensino como, e começo a testar. Ensina como num projeto, você falou aí, Defendendo que nos defende, que é uma mentoria que você tem para advogados? Mentoria para advogados, para estudantes de direito, para bacharéis. E é o seguinte, cara, a mentoria Defendendo que nos defende, ela é pioneira no Brasil. Não tem nenhum. Pode procurar André, pode procurar João. Eu desafio qualquer um que está nos assistindo aqui a procurar uma mentoria voltada para advogados, para estudantes de direito, para operadores do direito, na segurança pública, que ensina direito militar com realidade, que ensina direito voltado para a segurança pública com cases reais, que te propicia acesso a determinados cases reais com pack de peças, que te propicia participar efetivamente de um processo penal militar do início ao fim. Que legal, cara. Não tem. E dá essa camada também de como colocar em prática essa postura empreendedora. Exatamente. Sensacional, cara. Sensacional. Na mentoria individual, então, eu aprofundo ainda mais. Eu entro na operação. Hoje eu não estou tendo tanto tempo, agenda, para dar a mentoria individual. Por quê? Porque gasta energia, espaço, tempo, etc. Sim. Mas é uma paixão que eu tenho, essa mentoria. E eu estou pensando... Terminei agora a terceira edição, a terceira turma. E terminei agora a segunda turma e tô querendo ir para a terceira turma, mas preciso ainda formatar porque a agenda está apertada. Cara, uma questão aqui só, sobre essa parte do digital, que eu acho que é legal. Como é que você vê hoje o marketing digital, o Instagram? Você tem um Instagram extremamente movimentado, tava aqui agora, respondendo uma caixinha de perguntas, vejo que você tá sempre ajudando a galera ali, mas eu vejo que ao mesmo tempo você conseguiu fazer uma coisa que é sóbria. Que o deputado lá quer ser o cliente, o empresário quer ser o cliente, o general, o capitão, seja lá o que for, quer ser o cliente, olha ali e não te descredibiliza em razão do que você coloca ali. Então, sobre marketing digital, o que você pode deixar aqui pra galera, pros advogados? Qual que é a medida? Eu acho que você tem uma medida que é muito legal, assim, que é impactante, tem alcance, gera relevância, reafirma a autoridade, mas tem sobriedade. Sim. Eu queria te escutar sobre esse tema. Cara, eu tenho um princípio que é o DIC. Discrição, integridade e confiança. Discrição no sentido de não expor de maneira aviltante determinados resultados. Eu sou um partidário da exposição de resultados, porém com discrição, com tranquilidade, sobretudo com comunicação o tempo inteiro com o seu cliente. Olha, saiu essa decisão XPTO, sem
aparecer o seu nome, suprimindo o seu nome, etc e tal. Eu posso utilizar? Pode. Ah, não pode. Não quero. Tudo certo. Vida que segue. Vamos em frente. Integridade. Cara, fale daquilo que você tem condição de entregar. Fale daquilo que você tem condição de entregar. Ah, mas espera aí, Cantão. Eu vi no seu Instagram que você fala, por exemplo, de Projeto 2025 dos Estados Unidos, análise de conjuntura do governo Trump. Eu não estou vendendo um produto com isso. Eu estou vendendo cátedra. Eu estou vendendo multidisciplinaridade, integridade. Estou vendendo o quê? Que eu sou uma pessoa atenta a todos os movimentos, não só pautados pelo direito, mas também pelo mercado. Porque, afinal de contas, se o país entrar em recessão, as pessoas vão parar de contratar até o advogado. E o último tópico, confiança. Confiabilidade. Você tem que ter confiança no que você está falando, no que você está entregando. Eu vejo a turma tentando fazer, tentando construir e patinando um pouco. Por quê? Porque às vezes domina, mas falta confiança. Eu vejo mestres, eu vejo doutores, eu vejo pessoas que têm um currículo invejável, não sabendo de fato utilizar a ferramenta da maneira que precisa utilizar por faltar confiança. Ah, e como trabalhar isso? Fazendo. Esse DIC tem até um segundo C, que é a constância. Repete aí para nós. Discrição, integridade, confiança e constância. Tá bom. Bom, né, João? Bom, e tem mais uma coisa. Acho que isso serve muito para aquele cara, e a gente tem vários amigos assim, o cara é um gigante, pós-doutor, tal, e às vezes não consegue, até tentou, não consegue. E às vezes tem pessoas que não têm esse background, não tem a bagagem, mas tem a imagem. Também não resolve, né? Imagem sem bagagem não resolve. O que resolve é a imagem e a bagagem. Exatamente. É fantástico. Sim. Pedi baixa da polícia dia 1º de fevereiro de 2017. Dia 10 de março, meu escritório estava aberto. Tinha 60 mil reais guardado, gastei 90. Gastei os 60 e estourei todos os meus cartões de crédito. Caraca. Então, no primeiro momento, veio aquela captação mais do boca a boca, indicação, Cara, relacionamento. eu dei muita sorte, por quê? Sorte talvez. Porque eu abro o meu escritório em 10 de março de 2017 com 2 contratos de partido. 2 entidades de classe. Um contrato de 5 mil reais e outro de 2 mil reais. Eu tinha um faturamento de 7 mil reais. Mensais. Mensais. Ah, tá. É, mas eu tinha 2 colaboradoras, aluguel, internet e condomínio e etc e tal. Margem minúscula. Não tinha margem não, irmão. Eu passei fome nessa época aí. Caraca. Eu quase fui preso porque eu fiquei devendo pensão alimentícia da minha filha. Caraca. Eu tive que... Eu vendi tudo na minha casa, cara. Eu vendi botijão de gás, sofá, geladeira, fogão. Tudo para investir nesse sonho. Mas essa parte eu vendi tudo na minha casa para pagar a pensão alimentícia da minha filha. Eu tinha um grupo aqui de policiais e eu saí colocando foto de tudo lá. Porque um dia, cara, eu peguei minha filha no fim de semana e eu não tinha o que fazer com ela. E aí, cara, eu morava numa casa muito grande, minha casa, não tinha liquidez zero. Minha filha, eu brincando com minha filha na casa, e aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa com minha filha. Eu lembrei, cara, que eu tinha umas caixinhas de óculos com umas moedas que eu guardava, moeda de 25 centavos, de 50 centavos, de R$1. Peguei essas caixinhas, coloquei todas dentro da mochila, saí andando com a minha filha, fui andar de metrô com ela. Peguei o metrô com ela, fui até na estação lá em Contagem, Eldorado, depois voltei, Venda Nova, depois voltei lá na estação, andei, aí desci com ela num shopping, no Minas Shopping ali, um shopping. E aí levei pra comer um McDonald's e tal, sentei ali, olhando pra ela assim, cara. E as moedas, e pagando tudo com moeda, sabe? Você abrindo assim, colocando moeda. Aí, olhava pra ela assim, cara, falei assim, qual o futuro que eu vou dar pra essa menina? E ali a Isadora, cara, ela também, inconscientemente, ela serviu pra me dar uma força. Ela nem imagina. Filho, eu te amo, viu? Demais da conta.
Voltei pra casa, irmão, deixei ela na casa da mãe dela, deitei na cama. Peço desculpas aqui, cara, porque essa história é... Emocionante, cara. E eu falei, cara, esse não é o tipo de vida que representa o homem que eu sou. Esse não é o tipo de vida que eu nasci pra viver e nem tampouco que eu vou dar pra minha filha. E isso ali, cara, tinha 2 meses de escritório aberto, a coisa não andava, não captava, tinha esses 2 contratos, eu só trabalhava e era humilhado, cara, porque eu não tinha um AB. E a turma me conhecia muito, então eu ia para as audiências com as advogadas, que eram as colaboradoras, e uma delas está comigo até hoje. Um abraço, Estrela, obrigado por tudo. A galera, esse cara não é advogado, não. Aí as meninas, estão falando que você não é advogado, eu já tive que sair correndo, fugido ali, cara, da Justiça Federal, em Belo Horizonte. Então, cara, nesse dia ali, com a Isadora, eu olhei para ela e falei, você não vai levar essa vida não, minha filha. E seu pai daqui pra frente, ele vai explodir no mundo. Ele vai reverberar, ele vai reagir e as coisas vão acontecer. E assim foi, cara. E aí, muita gente chama de loucura, né? Larguei ali a polícia, uma certa estabilidade, que não tem estabilidade coisíssima nenhuma. É um sofisma. E aí, cara, faço a gestão desses 7 mil reais ali. Quero agradecer a minha esposa também, a Poliana, que nessa época eu passei uma situação muito difícil. Eu me divorciei da mãe da Isadora. Tava solteiro nessa época ali com a Isadora. Começo a namorar com a Poliana e a Poliana enfrentou todas as dificuldades possíveis. Eu não tinha nada para oferecer para ela, absolutamente nada, além de problemas. E ela investiu, apostou, investiu amor, investiu tempo. E hoje colhe os frutos e compartilha comigo o desfrute disso tudo. E aí, cara, fazendo essa gestão ali, a conta gotas e tal, e às vezes entrava R$ 1.500 a mais. Ah, não vou pagar a conta XPTO, não vou guardar, vou investir, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E o tempo inteiro, conta e o plano de negócios, cara. Eu tinha uma meta. Cara, eu ganhava R$6 mil na Polícia Militar de Minas Gerais como cabo. A minha meta era ganhar o mesmo que um coronel. Eu tinha que ganhar R$40 mil em 24 meses. Então, de 2017 até 2019. Eu tinha que ganhar R$40 mil. E aí, na pandemia, com essa estratégia, irmão... Explodiu aí. E aí durou 1 ano. 1 ano nessa estratégia. Lógico, faturei muito, mas eu poderia ter faturado muito mais se eu tivesse feito numa metodologia distinta. Mas se eu fizesse uma metodologia distinta, a linha de ascendência iria ser a curva de evolução e a linha de ascendência demoraria significativamente para acontecer. Ela, ao invés de ser mais fechada, ela seria aberta lá na frente no tempo. E eu não tinha tempo para esperar. Eu não tinha tempo para suportar. E aí, cara, em determinados casos que eu poderia ter cobrado R$100 mil, R$200 mil, casos de tortura, com possibilidade de perda da graduação, de perda da função pública, seguindo a regra da escala, nós fechamos contratos, cara, de R$4.997. Porque era uma imputação só, a regra. E a gente não tinha tempo para fazer uma avaliação profunda da conversão. A gente só tinha tempo para fazer uma avaliação profunda na hora de entregar. Ô, Ben, deixa eu fazer um parênteses que eu até falei isso num podcast uma vez. Na minha opinião, se o cara tá começando a carreira, eu, André, prefiro 10 casos de 10 mil do que um caso de 100 mil. 1000 vezes. Um motivo. Para quem quer entregar resultado. São 10 oportunidades de despachar com o juiz, 10 oportunidades do promotor ver seu trabalho, 10 clientes reproduzindo a excelência do seu trabalho. Então, num primeiro momento, na minha visão, o cara pode olhar, não, mas é um cliente mais ticket alto, 100 mil, pô, vou conseguir me dedicar mais ao caso. Eu acho que no começo, quanto mais pessoas notando o seu trabalho, cara, melhor. Ainda mais se o trabalho for bom, né? Então, muito na linha do que você tá falando aí. Fantástico, cara. Cara, e é lógico. Um cliente de 100, 200, 300, 500, 1 milhão é muito bom. Mas qual que é a constância e a frequência que esse tipo de cliente chega no seu escritório no início da carreira? Não existe. Não é natural, cara. A gente vê na advocacia, assim, 1% da advocacia consegue, de início, captar clientes gigantes, mas por quê? Porque vende berço.
Porque o cara é filho de papai, tá inserido numa estrutura, numa sociedade mais alto nível, fechou o primeiro contrato 100 mil. Mas isso, pro restante da advocacia, 99% da advocacia não existe. Em regra geral não acontece. Não acontece. São as exceções. E aí, cara, paralelamente a isso, João, e tudo do ponto de vista estratégico bem calculado, eu faço isso tudo sabendo que eu ia perder, do ponto de vista remuneratório, financeiro, mas eu iria ganhar demais do ponto de vista da autoridade, porque ao final de um ano, a primeira coisa que eu fiz, lancei uma campanha com prova social. Peguei todos os cases de sucesso desse período e fiz um vídeo com uma copy, com todo o respeito, modestas favas. Depois eu mostro para vocês o vídeo. Com cada frase sendo dita por um case. Caramba. Por um militar. Caramba, olha só. E começa assim, quando um policial, aí vem, defende uma causa, defende uma pessoa, defende a sociedade. E o vídeo ficou tão legal que em uma das frases tem a filha de um dos militares. E aí, no final, tem a família de um militar que eu fiz um júri. Foi o meu primeiro júri em 2018, 23 horas de júri, que eu absolvi o militar. Caramba. De graça. Caramba. Fiz o júri de graça, pro bono. 23 horas, promotor de justiça, um dos mais preparados e qualificados de Minas Gerais, Henry Wagner. Cara, ele foi promotor em Montes Claros. Preparadíssimo, qualificadíssimo. Venenoso, cara. Venenoso. Qualificadíssimo, preparadíssimo. Bom, terror mesmo. 18 de dezembro de 2018 esse júri. 23 horas de júri. Aquele MP que veste a camisa do MP mesmo, né? Muito. Ele não atuou no caso Bruno? Atuou, né? No caso Nossa. Elisa Samúdio, no caso Bruno. Atuou. Não. Ele anulou um júri do Bola, do Marcos Aparecido, com uma carta de um jurado. Ele conseguiu um manuscrito de um jurado falando de determinadas coações que supostamente foram exercidas sobre ele ali, etc e tal, e conseguiu anular o júri e voltou um júri do Marcos Aparecido Bola. Cara... Que é o Fernando Magalhães, advogado, Zanoni, essa turma toda aí. Cara... Conheço ele lá. Ele é conhecido muito em Montes bom, Claros. Muito bom, competente, muito bom. Gigante. Um júri épico. E foi meu primeiro júri, cara. E aí também que eu atinei pra uma questão. Eu sou bom. Sou bom na parada, irmão. Certo aqui. Eu domino ali a técnica, eu domino o tirocínio, eu tenho percepção, eu consigo fazer uma análise holística, eu tenho visão 360, eu não entro em teto preto, visão de túnel sob pressão, tudo isso talvez em razão do que eu exerci na operacionalidade. Então ele gritava lá, minha inteligência emocional, minha pressão 12/8, normalmente. Doutor, vamos em frente, você vai perder esse plenário. E a sociedade vai perder também, sabe por quê? Porque, infelizmente, nós temos aqui uma vida perdida, mas também não podemos deixar de levar em consideração que ela foi perdida em razão de negligência. Por isso os militares atuaram. Legal. Por isso merecem ser absolvidos. Muito legal, cara. Muito legal, muito legal. E aí esse movimento, assim, pelo que eu entendi, teve essa questão militar, foi um pouco ali no volume, né? Foi mais no volume do que em contratos altos, como você falou. E depois você expande, você vai para outras áreas. Foi também pelo Instagram Ads, pelo Meta Ads? Foi de outra forma? Como é que você contratou primeiro a equipe? Como é que você desenhou essa expansão? Não, a expansão ela aconteceu naturalmente, por quê? Porque servidor da segurança pública não tem só problema voltado para o aspecto disciplinar, do aspecto da imputação. Não. Servidor da segurança pública tem demanda trabalhista, porque tem servidores públicos e empresários, embora não possam ser administradores, são cotistas. Servidor público tem problema de família, tem problema de alimentos, tem problema societário. Então, a gente se apresentava já no nicho como um hub de soluções. E se a gente resolve o problema dessa massa, por que não expandir e resolver problemas de outras massas, de outros nichos? E aí que vem uma questão também circunstancial, que Deus foi maravilhoso na minha vida. Eu, num ecossistema, num determinado ecossistema, diga-se de passagem, muito bom. Hoje não faço parte mais, porque ele é muito bom, mas existem excelentes, assim como o MindJus. Eu, palestrando num evento para 1000 advogados, no Rio de Janeiro, desse ecossistema, eu tinha na plateia o meu atual sócio, meu amigo, meu irmão hoje, o Leonardo Hesler, de Santa Catarina. Beijo no seu coração, meu irmão. Te amo. O Léo é tributarista, um advogado altamente qualificado no direito empresarial, tem uma trajetória fora do comum,
também de vida, foi jogador profissional, jogou na Europa, jogou na Espanha. E foi diretor jurídico do Joinville. Assistiu minha palestra, terminou a palestra, chegou pra mim chorando. Irmão, quero ser seu amigo. Tal. Que história é essa? E aí a gente se aproximou. E resumindo aqui, cara, nós começamos a trabalhar juntos, não na advocacia, montamos uma empresa, a CCR Advisors, voltada para quê? Para uma questão que eu já domino há muitos anos, quando fui conselheiro de Estado, de defesa do direito da criança e do adolescente, que é a captação de recursos, né, de subvenções, etc e tal. A gente abre a empresa para isso, e deu tanto fit, cara, que chegou a determinado momento e falou assim, cara, vamos fazer uma fusão dos escritórios? Te confesso que foi difícil para mim, porque eu era empresário, sozinho ali, tocando, e quando você constrói algo desse tamanho, você pega um amor fora do comum e fala, pô, agora eu vou dividir a parada, mas consegui compreender, porque ele também tinha amor, né? Tem amor por tudo que ele construiu, né? São 16 anos de história do escritório dele. Fizemos a fusão. Hoje é o RCA Advogados, Hesler, Cantelmo e Alonso, que é da Elisa, esposa dele. E aí, sim, cara, eu já tinha operação do meu escritório, o Cantelmo Advogados Associados, em Minas, São Paulo e Brasília. Passo a ter Minas, São Paulo, Brasília, Santa Catarina e Miami. Porque a operação de Miami não era do Cantelmo Advogados Associados, era do escritório do Leonardo. E aí, quando a gente faz a fusão, eu passo a compreender e aprender como trabalhar com o núcleo de Miami. Legal. Né, fazendo determinadas Quantos colaboradores vocês têm nos escritórios hoje? 47. Pô, excelente, gigante. 47 colaboradores. Ah, sensacional. Então no início você foi expandindo naturalmente. Ele, opa, tem uma demanda aqui, chegou, pega um advogado ali, cara, você consegue fazer direito civil? Consigo. Como é que foi? Você contratou alguém, cara, montou um núcleo, foi... Aí é que entra um lance interessante, que talvez parte de um pressuposto característico, né, do Berlim Cantelmo. Minha primeira ação ajuizada como advogado, verdadeiramente advogado, com OAB, etc e tal, foi uma ação de reconhecimento de sociedade de fato, com dissolução e distribuição dos haveres, com tutela provisória de urgência, deferida, inclusive, para que o sócio, o qual eu representava, continuasse a receber parte da liquidez das operações empresariais. Inclusive, ganhamos essa ação de R$700 mil de valor da causa. E foi a minha primeira ação, cara. Legal. Ajuizada. Então, desde o início, você já teve ali, cara, vou transitar, tipo, não vou ficar nichado aqui, eu vou expandir, vou transitar em outras áreas do direito. Diferente, João, de ser aventureiro. Sim. Quando esse tipo de demanda chegava, e hoje chega, hoje talvez não, porque eu operacionalizo muito pouco, né? O time operacionaliza mais. Mas eu sempre parei para estudar e aprofundar. Eu sempre tive muita facilidade de assimilação de determinados temas. Jurisprudência, doutrina, a perspectiva positivada de legislação, etc e tal. E talvez por isso eu também tenha essa facilidade em construir projetos de lei. Legal. Cara, sensacional. Berlim, eu queria entrar em últimos 2 pontos aqui, cara, que são pontos que eu sei que você se envolve e eu acho que é um contexto que a gente pode explorar aqui. Inteligência artificial. Escritório desse tamanho, não tenho dúvida que essa é uma pauta interna ali que vocês debatem. Queria te escutar, cara, como é que você vê isso? Já tem usado no escritório? Se sim, pra quê? Queria escutar sua visão sobre essa questão da IA. Cara, qualquer escritório hoje que não utilizar inteligência artificial está fadado a insucesso. Hoje o nosso comercial trabalha com inteligência artificial na construção de propostas de honorários. Nós temos uma inteligência artificial que constrói perspectivas de valores e métricas para estabelecer valores de honorários de acordo com as tabelas da OAB de todos os estados da federação. Nós temos uma inteligência artificial que faz uma análise também de mercado com relação à condição socioeconômica, antes de parametrizar valores de honorários. A gente ainda só não utiliza com profundidade inteligência artificial para determinadas construções técnicas, porque os cases do escritório são altamente sensíveis, demandam ainda certo nível de artesanalidade, e para isso nós determinamos uma política metodológica de formação de squads de trabalho. Por exemplo, o núcleo criminal hoje do escritório é um squad de trabalho, e ninguém pode mexer nele. Fantástico. O núcleo tributário é um squad de trabalho, ninguém pode mexer nele. E cada núcleo com a sua metodologia de trabalho. Tributário de um jeito, empresarial de um jeito, o criminal de um jeito altamente peculiar e independente,
porque demanda artesanalidade. Mas a gente está fazendo algumas análises nas inteligências artificiais implementadas nos poderes públicos, sobretudo no judiciário, para ver que tipo de interface e que plataforma eles estão utilizando e o nível de confiabilidade para a gente trazer para a nossa operação. Idêntico ao que eles estão usando lá. Fantástico. Fantástico. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, Berlink. Cara, você que tem vários escritórios, tem essa trajetória sensacional, extraordinária. Olhando assim para trás e para o hoje, o que te diferencia dos outros advogados como dono de escritório? Assim, cara, esse é um diferencial que eu tenho e eu vejo que, inclusive, se outras pessoas tivessem esse diferencial, também teriam um bom escritório, teriam uma expansão, um crescimento bom. Destemor. Cara, não pode ter medo. Se tiver medo, não avança. O medo pode ser um fator de bloqueio fora do comum. Lógico, o medo em doses homeopáticas, ele serve como um contingente de determinados erros. Mas até que ponto errar não é saudável? Ou até que ponto errar é saudável? Então eu nunca tive muito medo, cara. Por exemplo, quando o Léo me chama pra gente abrir o escritório em Brasília, que não era RCA, era CCR Advisors. A gente não tinha um business plan. A gente foi montar depois. Mas eu falei assim, cara, vamos montar. Não tem medo de nada, não. Bora. O máximo que vai acontecer é dar errado e fechar as portas. Lógico. Mas aí, paralelamente a isso, a gente vai criando estratégias e metodologias para que isso não aconteça. Fantástico. Eu acho que uma pergunta aqui dentro disso, Berlink, que eu acho que é legal para quem é dono do escritório. Cara, não vai apitar ali, daí eventualmente você vai ter que repetir, mas tudo bem. Qual pergunta é? O que não pode faltar num sócio? E o que não pode faltar na equipe? O que é inegociável para ti, André? Sociedade, para dar certo, tem que ter isso. Cara bom para trabalhar. Como eu sei que você tem vários lá. Cara, uma pessoa boa para ter na equipe. Esse valor aqui é inegociável. O que você me diz? Cara, com relação a sócio, eu enxergo 2 valores inegociáveis. O primeiro deles, a lealdade. E o segundo, a complementaridade. Que vai induzir, naturalmente, a autorreflexão. Peraí, nisso eu sou bom, isso eu consigo fazer, isso meu sócio é bom e ele consegue fazer. Cada um no seu quadrado. Honestidade entre os sócios. E vai demandar o quê? Lealdade e características de complementaridade. Tem que olhar para o seu sócio e falar, esse cara me complementa nisso, me completa nisso. Agora, no time, cara, primeira característica, caráter. Porque, uma vez analisando e constatando características de caráter, eu treino habilidades. Contrate caráter e treine habilidades. Por quê? Porque a pessoa séria, a pessoa de caráter, a pessoa que de fato está entrando para a sua operação com vontade de crescer, de evoluir, de entregar, mesmo que não tenha a capacidade técnica condizente com o que você precisa, em pouco tempo ela vai adquirir de acordo com essas skills. Contrate caráter e treine habilidades. Sensacional. Muito bom. Tem mais alguma coisa aí, João? Tenho sim. Berlink, como você tem toda essa trajetória assim, no direito penal militar, eu queria saber o que você acha que é essencial para um bom advogado que atua nessa área que não tem nas outras áreas. Porque, por exemplo, que eu vejo muito, né? Eu vejo que o advogado penalista ele não faz a menor ideia de como funciona a área do direito penal militar. Porque é um mundo à parte, assim, tem uma estrutura à parte, questão da hierarquia, disciplina. Uma coisa que eu tenho um pouco, quando eu trabalho em alguns casos que tocam ali um pouco no penal militar, quando eu trabalho em tribunais superiores, porque eu estudei no Colégio Militar de Brasília durante 7 anos. Então eu sei como funciona, assim, da estrutura. Então, teve um caso que chegou para mim recentemente, já para subir no RESP pro STJ, que eu vi, cara, isso aqui é crime militar. Porque foi um PM que foi preso em flagrante, acusado de tráfico de drogas. Na condenação dele em primeiro grau, em segundo grau, tanto o juiz quanto os desembargadores falaram que ele se valia da farda, se valia da viatura e fazia isso, não existe a função. Crime militar por extensão. Crime militar por extensão. Lei 13.491 de 2017, exatamente. Alteração do artigo 9º do Código Penal Militar. Eu fui lá no artigo 9º, cara, porque eu já conhecia. Mas aí que foi uma visão minha que eu trouxe para vamos trabalhar isso para o STJ, HC, RESP, RA, enfim, a gente está trabalhando. Você vai levar, ué. Mas eu vejo o seguinte, cara,
eu assumi o caso, outros 3 advogados trabalharam na causa antes de mim, nas instâncias ordinárias. Ninguém viu isso. Ninguém viu. Então, assim, qual que é o diferencial da pessoa que tem isso? Que eu não sou da área mesmo de penal militar, né? Mas qual que é o diferencial do advogado que trabalha no penal militar em relação às outras áreas? O diferencial, se me permitirem aqui o jabá, é fazer minha mentoria, defendendo quem nos defende. Tô brincando. Mas o diferencial é o seguinte, João, entender de principiologia aplicada ao direito militar como um todo e não só ao direito penal militar. E quando eu falo de principiologia, o cara tem que estar atento à proporcionalidade, razoabilidade, motivos determinantes. Ah, mas é direito militar ou direito penal militar. Tá. Mas é um direito que perpassa por vários processos administrativos e atos administrativos. E um requisito estruturante e validador do ato administrativo é o cumprimento específico à teoria dos motivos determinantes. Mas não só isso, cara. Ter percepção com relação aos princípios da hierarquia e disciplina, mas colocá-los em detrimento a garantias fundamentais, que eles não podem sobrepor determinados direitos dos indivíduos, mas também, do ponto de vista processual penal militar, a índole do processo penal militar, a critérios de subsidiariedade e a perspectiva de modernização e democratização dele por meio de preenchimento de lacuna de determinadas vertentes do direito comum, por assim dizer, aplicados ao direito militar. Por exemplo, o princípio da não surpresa está previsto onde? No Código de Processo Civil. O direito militar tem que cumprir efetivamente a regra e a melhor exegese do princípio da não surpresa. Projeto de lei nosso, PL 6023 de 2024, aplicação do cross e do direct examination no processo penal militar. Por quê? Para quem não sabe, o artigo 418 do Código de Processo Penal Militar, André, reza e versa sobre os juízes começarem perguntando para as testemunhas e, posteriormente, as partes que as arrolaram trabalharem o exame direto ou cruzado da prova. A gente está trazendo o artigo 212 do CPP e a sua literalidade para o artigo 412 do CPP. Esse projeto de lei é nosso, modestas falas da minha lavra, está na CCJ agora, relatoria do deputado Nicolas Ferreira. Já passou da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, com relatoria do deputado, esqueci o nome agora, mas aprovado, com uma emenda do STM. O STM aprovou o nosso projeto, fez uma emenda simplória, alterando nomenclaturas ali e tal, aprovado, e agora na CCJ, para aprovação, relator Nicolas Ferreira, a gente vai lá bater um papo com ele. Em breve, teremos cross e direct examination no processo penal militar. Sensacional. Sensacional, sensacional. Mais alguma coisa, João? Última Última pergunta. A gente até falou muito aqui sobre mentalidade, mas se puder falar assim, Você falou de algumas questões do destemor, falou da questão da resiliência, mas assim, um ponto de mentalidade que te trouxe até aqui, nessa trajetória de começar do zero, ter grandes escritórios, ter uma equipe gigantesca hoje, um ponto de mentalidade que você vê, isso aqui é que me movimenta hoje e amanhã. Cara, pra te ser sincero, eu nunca parei pra pensar num ponto de mentalidade que me trouxe até aqui. Na verdade, eu parei pra pensar até hoje num ponto de sobrevivência que me fez ter força pra chegar até aqui. E por que eu falo de sobrevivência? Não só com relação à minha trajetória de vida. Quando eu penso em sobrevivência, eu tô falando de mercado. Eu tô mandando esse recado aqui agora pro jovem advogado, pra quem tá começando a carreira amanhã, inclusive. Você tem que entrar com um instinto de sobrevivência. Por quê? Porque é uma selva. Mas não uma selva onde as pessoas vão lidar com tudo de maneira irracional. Não. É uma selva onde às vezes você vai se frustrar, você vai às vezes pensar em desistir. Mas se você pensar em desistir, você está deixando de viver, deixando de sobreviver para aquilo que você se lançou e se propôs a fazer. Então, cara, eu penso nisso o tempo inteiro. Lógico, com respeito às regras do jogo. Falei isso um dia, alguém me mandou uma pergunta na caixinha. Como que você lida com o colega querendo tomar o seu cliente? Cara, com naturalidade. Por que com naturalidade? Porque se o cliente optar por ir, é porque em algum momento eu deixei de atender a alguma expectativa que ele trazia consigo. Seja do ponto de vista financeiro, de atenção. Técnico talvez não, porque ele não tem a capacidade de entender o contexto. Ou se ele optar por ficar, é porque de fato eu estou entregando aquilo que ele almeja que eu entregue e o colega que tentou pegar não teve a capacidade de desconstruir. Naturalidade. E aí, qual é a ideia de sobrevivência?
promover melhoramentos e aperfeiçoamentos constantes para que isso não aconteça e para que você entregue sempre o melhor resultado para aquelas pessoas que depositam efetivamente confiança no seu trabalho. Cara, excelente, excelente. Berlink, meu irmão, apesar de todas as lições, de tudo que a gente discorreu aqui, aproveitou de ti, eu queria que você deixasse aqui, cara, um recado final pro advogado, seja experiente, seja jovem, pro advogado que nos acompanhou. Se um áudio do Berlink estivesse chegando para advocacia, engana agora lá no WhatsApp de cada um, o que você mandaria nesse áudio? Falo para aquela? Para cá. Aquela ali tá desligada, não me vê não. Pode falar? Pode falar. Eu falo o seguinte, para você que está começando hoje e que está aí pensando se vai dar certo ou não, primeiro de tudo, é confiar. É entender que a sua capacidade pode transcender qualquer dificuldade. Segundo aspecto, faça boas escolhas, dentre elas a opção por estar em ambientes que vão te impulsionar, que vão te proporcionar evolução. Não estou falando isso porque eu estou aqui no ambiente do MindJus, não. Mas esse ambiente, inclusive, é um exemplo claro de que as pessoas podem e têm a capacidade de evoluir estando ao lado de outras que têm a capacidade de contribuir. Reciprocidade. E terceiro tópico, coloque metas e estabeleça métricas plausíveis para a sua realidade. Seja você. É o conceito do be yourself. Não tente se espelhar em alguém modelando a realidade dele para tentar trazer para a sua. Se espelhe para almejar ser alguém e ser aquele alguém com o tempo de maturação adequado à sua realidade. Não tente ser alguém que você não é nesse momento. E por último, acredite piamente na obra de Deus na sua vida, que eu tenho certeza que ela vai se materializar. Galera, senhoras e senhores, Berlink Cantel, que entrevista, hein, João? Sensacional, sensacional. Muito diferente, cara, trajetória espelhar. De arrepiar, né? Que momento emocionante. Pô, eu chorei também, aqui cara. Hoje, galera. Choro. Berlink arrancou. Primeiro episódio com choro. Né, João? Exatamente. Primeiro episódio com lágrimas, pelo menos da minha parte aqui. O Berlink chorou, eu fui junto. Isso só reforça o grande homem que você é, meu cara. Ô, meu irmão, obrigado demais aí. Isso, parabéns tá pelo trabalho. Nossa senhora, é isso. Tá doido. Eu que agradeço demais da conta. Já posso agradecer aqui, antecipar? Claro, claro, irmão. Eu que agradeço demais o André Colares, viu? Ô, João, muito obrigado, satisfação de conhecer. Mas, André, cara, muito obrigado mesmo pelo espaço que você tá me dando, pelo espaço que você tá dando pro meu time, pelos momentos de ressignificação que você tá proporcionando pra minha galera, cara. Trazer essa galera aqui pros eventos que o MindJus faz em Brasília, pra mim, é fator de ressignificação dessa galera. Teve gente ali que nunca tinha vindo em Brasília, cara, pra discutir provas digitais, pra discutir tribunais superiores, enfim, cara, cadeia de custódia. Muito obrigado mesmo e muito obrigado pela oportunidade, irmão. Tô sempre às ordens, viu? À disposição. Nós também, sempre às ordens. E você que foi impactado por isso, que chorou aí também. Primeiro podcast que você chora, pode confessar aí. Primeira entrevista do MindJus você chora. Você que tá chorando agora, pô, encaminha aí pro grupo do seu escritório, pros seus amigos, posta lá no Instagram, marca o Berlink, comenta aqui. Eu vou mandando os comentários pra ele e tal, pra ele ver o feedback. Isso é importante pra gente saber que tá fazendo sentido. Berlink tá aqui, tempo caro, tá ganhando nada pra estar aqui, o João tá ganhando nada pra estar aqui, nem eu, estamos aqui produzindo esse conteúdo com o maior carinho, entregando o melhor de nós pra você, e é esse o seu pagamento. Comentar, curtir, compartilhar, pregar na geladeira. Eu sempre brinco aqui, né, João? Manda pros 1000 amigos mais próximos, tá bom? Não tem problema nenhum. Manda aí, não tenha vergonha. Vamos espalhar essa mensagem, levar isso adiante. Isso eleva o nível da advocacia e ajuda demais a nos incentivar a continuar aqui, trazendo grandes pessoas e escutando grandes histórias. Irmão, mais uma vez, obrigado. Você que está nos escutando, até o próximo. Valeu, valeu.